Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. Santos Futebol Clube perde a primeira no comando de Juan Pablo Vojvoda e o treinador do Santos errou absolutamente tudo nesta noite, desde a escalação até as mudanças no segundo tempo. Tudo sobre a derrota do Santos aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, uma noite de domingo daquelas para o torcedor do Santos. Aliás, o torcedor do Santos já está acostumado a ficar aborrecido quando se trata de futebol e quando se trata desse elenco do Santos Futebol Clube. O Santos perdeu por 3-0 para o Ceará, um time muito mal escalado pelo Juan Pablo Vojvoda. O Vojvoda errou demais na escalação do Santos, né? Primeiro com a escalação da dupla Alexis Duarte e Adonis Frias, sacou o zagueiro Luan Pérez. Para mim, o Luan Pérez continua sendo o melhor zagueiro do Santos Futebol Clube. Não entendi essa mudança do Vojvoda. É claro que ele validou a contratação do Adonis Frias e também do Alexis Duarte, mas eu acho que não era momento para lançar os dois jogadores juntos. Claramente faltou entrosamento dos dois zagueiros nesta partida que era importantíssima para o Peixe. Era sim um confronto direto. A outra mudança, essa para mim ainda mais absurda, foi ele ter sacado o Álvaro Barreal para colocar o Tomás Rincon. Tomás Rincon, no meu entendimento, e eu falo isso há algum tempo já, é um ex-jogador de futebol em atividade. Tomás Rincon é um jogador veterano, lento, pesado, que quando participa dos jogos do Santos pouco acrescenta. E hoje, mais uma vez, foi isso que aconteceu. A impressão que eu tenho é que o Vojvoda caiu na mesma pegadinha que vários treinadores que passaram pelo Santos já caíram. Eles olham para o Tomás Rincon, enxergam o Tomás Rincon como um jogador que pode resolver o problema. E, na verdade, o Tomás Rincon não consegue trazer evolução nenhuma ao time do Santos Futebol Clube. Com a entrada do Tomás Rincon e a saída do Álvaro Barreal, o meio-campo do Santos foi lento. Foi um meio-campo pesado. Vimos ali o Tomás Rincon e o João Schmidt se anulando. O Zé Rafael não funcionou mais avançado na primeira etapa. E talvez o único jogador do meio-campo que conseguiu criar alguma coisa foi o Benjamin Rolezer, inclusive, que bateu uma bonita falta que acabou explodindo na trave do goleiro do Ceará. O Santos foi muito mal no jogo. O Ceará abriu o marcador na primeira etapa com o Lucas Mugni. Cruzamento da esquerda para a área, o Pedro Raul dá uma casquinha de cabeça, a bola sobra para o Lucas Mugni sozinho, cara a cara com o Gabriel Brazão. Ele bate, o Brazão faz a defesa e no rebote o próprio Lucas Mugni, praticamente sem goleiro, só completa para o fundo da rede. O Ceará abriu o marcador ainda na primeira etapa. O Santos no primeiro tempo fez um primeiro tempo horroroso. Guilherme muito mal tecnicamente, uma partida desastrosa do Guilherme. Lautaro Dias muito mal, né? Apanhou da bola o Lautaro Dias. Os nossos dois laterais numa noite muito ruim. O Igor Vinícius mal demais, né? O Igor Vinícius, eu costumo dizer que o Igor Vinícius é um peladeiro, um jogador que só corre, chega à linha de fundo e não sabe o que faz com a bola. E do lado esquerdo o Escobar, que se marca bem, mas quando precisa chegar à linha de fundo e acertar um cruzamento, ele não tem essa qualidade. A verdade é essa. É irritante o Gonzalo Escobar pelo lado esquerdo. É um jogador que chega inúmeras vezes durante uma partida à linha de fundo e praticamente todas, ou ele cruza em cima do jogador adversário, ou ele cruza no primeiro pau, bola baixa, fácil de ser interceptada. Então, é difícil realmente acreditar que o Escobar vai chegar à linha de fundo e vai conseguir fazer algo interessante. Então é um Santos que realmente foi muito mal, muito por conta da escalação equivocada do Vojvoda, mas também aqueles que estiveram em campo tiveram uma noite péssima hoje em Fortaleza, no estádio do Castelão. E do outro lado, era um Ceará muito bem montado pelo Léo Condé. É um time que chega a 34 pontos, né? Ganha um fôlego. O Ceará
é um time limitado tecnicamente, mas é um time bem montado, é um time bem organizado, bem trabalhado, linhas compactadas, 2 zagueiros firmes ali, né? 2 zagueiros firmes, o lateral esquerdo, o Matheus Bahia, muito forte no apoio, um jogador interessantíssimo, o Matheus Bahia pelo lado esquerdo, meio campo marcador, né, do Ceará, o Dieguinho correndo o campo todo, e o Santos na segunda etapa toma o segundo gol, toma o terceiro gol, e olha, por muito pouco não foi uma goleada do Ceará e um vexame ainda maior para o Santos, né? A verdade é essa, o Santos foi muito mal, segundo gol do Ceará, também uma falha defensiva da defesa do Santos, o Galeano recebe pela direita, avança e faz o cruzamento para o Pedro Henrique, que tinha acabado de entrar, marcar o segundo gol cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão. Teve bola na trave do Ceará, 3 bolas na trave do Ceará no jogo todo, e aí o terceiro gol, né, para fechar o caixão, jogada pelo lado esquerdo, a bola cruza ali a área do Santos Futebol Clube, na meia-lua recebe o jogador Fernando Sobral, né, que já é um jogador veterano, experiente, recebe na meia-lua, limpa e bate cruzado no canto direito do goleiro Gabriel Brazão, matando o Santos Futebol Clube na partida. Foi 3, poderia ter sido 4, 5 ou 6, o Santos muito mal. Eu ia dizer que o Santos foi irreconhecível nesta noite? Não, pior que não. O Santos foi o Santos que o torcedor já conhece. Um Santos frágil, um Santos entregue, um Santos sem criatividade. O treinador Vojvoda na segunda etapa tentou fazer algumas mudanças, colocou o Barreal no lugar do Rincon, o Barreal não entrou tão bem assim, colocou também o Souza no lugar do Gonzalo Escobar, esse sim entrou muito bem, o Souza para mim foi o melhor jogador do Santos na partida, tentou também o Tiquinho no lugar do Guilherme, o Tiquinho entrou muito mal na partida, o Lautaro acabou ficando o jogo todo, mas também é um jogador que hoje estava muito mal tecnicamente, teve um lance ali que o goleiro do Ceará acabou salvando em cima da linha, foi pouco o que criou o jogador Lautaro Dias nesta noite. E também entrou o Tassiano já no finalzinho da partida, pouco fez no jogo de hoje. Eu acho que o torcedor do Santos sabe que vai sofrer até o final do Campeonato Brasileiro, um resultado que coloca o Santos dentro da realidade daquilo que de fato ele tem feito no campeonato. É um time medíocre, a verdade é essa. O Vojvoda, que começou o trabalho muito bem no Santos Futebol Clube, precisa evitar erros como aqueles que foram cometidos nesta noite, né? O Vojvoda precisa entender que o Tomás Rincon não pode jogar ao lado do João Schmidt. É um erro primário do Juan Pablo Vojvoda. Outra coisa, entre os 2 zagueiros, nenhum dos 2 hoje demonstraram segurança no jogo desta noite, mas o Alexis Duarte parece ser um pouco superior ao Adonis Frias. O zagueiro argentino parece pesado, lento, um zagueiro que muitas vezes ali se mostrou inseguro nesta partida contra o Ceará. Então o Vojvoda, dentro desse elenco limitado do Santos, precisa errar menos nas escolhas das peças. Eu acho que hoje o maior responsável pela derrota do Santos foi sim o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda. Não tem que mandar embora, precisa parar com esse assunto de o Vojvoda estar balançando. O Vojvoda é o treinador do Santos e tem que ser o treinador do Santos até o final do campeonato. O Vojvoda não deixou de ser um bom treinador porque errou no dia de hoje, mas é claro que ele errou e é preciso ser dito que ele errou, né? A gente não pode ficar com meias palavras para avaliar o treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda. Ele errou. E aí, mais uma vez, né, a gente comenta aqui sobre alguns casos. O Arão, cadê o William Arão? Dentro dessa fragilidade que demonstra o Santos no meio-campo, será que o Arão não poderia fazer melhor do que tem feito o Schmidt e Tomás Rincon, especialmente nesses 2 últimos jogos? O Arão realmente está recuperado ou estão levando o Arão para o banco de reservas para esconder alguma coisa? Essa é a pergunta que fica. Outra pergunta é, o Gabriel Bontempo, se estava no banco, por que não entrou no jogo de hoje? E um terceiro ponto é sobre o Robinho Júnior, que poderia ter entrado na segunda etapa ou até mesmo no intervalo. Aliás, eu digo mais, eu acho que o treinador Juan Pablo Vojvoda deveria ter tido a personalidade para fazer mudanças ainda no primeiro tempo. Ele errou,
Faz parte, o erro faz parte. Mas ele poderia ter corrigido ainda no primeiro tempo, tentando colocar o Álvaro Barreal no lugar do Tomás Rincon. Acho que faltou atitude também para o treinador Juan Pablo Vojvoda nesta noite. Enfim, resultado merecido, não teve interferência do árbitro. O Daronco, que gerava algumas dúvidas, não comprometeu no resultado. O que comprometeu de fato foi a péssima atuação do time do Santos. O Gabriel Brazão hoje estava muito inseguro, rebatendo algumas bolas ali, cruzamentos tranquilos, que ele estava muito inseguro, o Gabriel Brazão. Não vi falha do Brazão em nenhum dos 3 gols, mas é um goleiro que tem caído de rendimento também nas últimas partidas. O Santos preocupa demais. Fortaleza venceu o Juventude, a diferença do Santos para o Vitória continua sendo de 3 pontos, até porque o Vitória também perdeu nesta rodada. Situação delicada. O Santos agora terá 10 dias até a partida contra o Corinthians na Vila Belmiro. Espero que o Santos treine mais e descanse menos. E olha, se necessário, que treine em 2 períodos, porque o time hoje mostrou que é uma verdadeira bagunça. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!